galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, depois que a gente falou sobre a origem do universo, sobre a teoria do Big Bang inflacionário, agora nós vamos afunilar um pouquinho essa nossa visão e falaremos sobre o sistema solar. Vamos falar desde a sua formação até mesmo como ele está estruturado. Além disso, falaremos também sobre as características de cada um dos planetas que compõem o nosso sistema solar. Quer saber mais sobre o assunto? Se liga nessa aula que está começando. Bora lá! Bom, pessoal, vamos lá. Depois de que vocês assistiram a nossa primeira aula falando sobre o universo, sobre a teoria inflacionária do Big Bang, como que as galáxias foram formadas e outros corpos celestes, agora nessa aula de hoje vamos falar especificamente sobre o sistema solar. Portanto, esse é o nosso sistema solar. Fala assim, olha professor, aqui está representada a foto da Via Láctea. Sim, coloquei essa foto aqui ao lado para vocês, representando então toda a nossa Via Láctea. E aqui é só para situarmos mais ou menos onde estaria o nosso sistema solar em relação à Via Láctea. Então estaríamos aqui, ó, mais ou menos, numa região intermediária, né, entre o limite aqui, né, do diâmetro da Via Láctea, aproximadamente na metade do raio até o centro, tá, dessa galáxia. Então estaríamos aqui, ó, nesse ponto. A idade aproximada do sistema solar, ela está em torno de 5 bilhões de anos, quando começou então a formação da nossa estrela, que é o Sol. Então, a Via Láctea, só para vocês saberem, elas existem outras bilhões de estrelas por ali, e, consequentemente outros sistemas que estão inseridos dentro dela. O sistema solar ele faz parte dessa Via Láctea, é um dos sistemas dentro então dessa galáxia. Estima-se que aproximadamente exista cerca de 200 bilhões de estrelas ali na Via Láctea, e a estrela mais próxima do Sol, então além do Sol aqui no sistema solar, a mais próxima que estaria da gente estaria a cerca de 4,3 anos-luz de distância, tá? Bom, continuando. Algumas outras características aqui do nosso sistema solar. Eles são formados por 8 planetas. Então, 8 planetas que orbitam em torno do Sol, tá? Em um movimento de órbita ali, em volta, ao redor. 4 desses planetas são chamados de planetas rochosos e 4 são chamados de planetas gasosos, tá? A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Só para adiantando então a ordem desses planetas, começando aqui do mais próximo do Sol para o mais distante, temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Somando então 8 planetas. Antigamente, até 2006, Plutão era considerado o 9º planeta desse sistema solar. Só que depois de 2006, depois da descoberta, na verdade, do cinturão de Kuiper, que é um cinturão de asteroides localizado depois de Netuno, então esse cinturão de asteroides que está aqui, foi descoberto que outros asteroides ali compartilhavam a mesma rota que Plutão, a mesma órbita. E isso fez com que Plutão fosse rebaixado de categoria, sendo considerado então um planeta anão. Mais para frente um pouquinho a gente vai falar sobre planeta anão e consequentemente vamos tocar ainda no assunto de Plutão, tá? Então aqui só para vocês saberem que Plutão não é mais considerado um planeta, por isso que ele não entra mais nessa contagem. Então atualmente nós temos 8 planetas que compõem o sistema solar, tá? Plutão não faz mais parte. E aqui nessa foto embaixo, nessa figura representativa, é para vocês terem uma noção do tamanho de Plutão. Aqui estaria a nossa Lua, tá? E Plutão é menor do que a nossa Lua. Esses outros aqui são outros planetas anões que existem aqui no sistema solar. Eris, Haumea, Makemake e Ceres, tá? Já vou mostrar para vocês onde eles estão localizados. Ok? Continuando. Bom, antes a gente falar sobre as características do sistema solar, falando características também dos planetas, do Sol, etc. Vamos rapidamente falar como que o sistema solar foi formado, tá?
Então, o sistema solar ele foi formado através de uma nebulosa. Essa nebulosa, né, que a gente popularmente chama de poeira cósmica, as partículas materiais, elas começaram gradativamente a serem reunidas, né, através da força gravitacional. Essa força gravitacional, representada aqui em A, começou-se a reunir as partículas em direção a um centro onde a gravidade é maior. Então, por uma atração gravitacional, essas partículas foram se juntando, certo? Essas partículas estando ao meio, né, começou-se a formação do que a gente chamava de protossol. E começou-se a movimentação em órbita ao redor desse núcleo, tá, de partículas. Há uma outra teoria que fala que depois que esse, né, o material foi reunido no centro, devido a uma explosão de uma estrela próxima, né, a essa nebulosa, fez com que um pouco dessas partículas no interior elas fossem passadas para fora, né, em órbita, originando então os planetas, tá? Aqui nessa representação, simplesmente ele está mostrando para a gente que uma parte do material, quer dizer, a maior parte do material, foi reunida no centro através da força gravitacional, originando uma estrela, que é o Sol. E o restante das partículas que sobraram ficaram girando em órbita ao redor desse Sol, originando os planetas. Então aqui em D ele mostra para a gente justamente isso. A maior parte das partículas por força gravitacional foram reunidas no centro, formando o Sol, e as partículas restantes que sobraram se reuniram em órbita ao redor desse Sol, originando então os planetas, tá? Configurando no atual sistema solar que nós temos. Essa é basicamente, né, bem a grosso modo, a explicação da formação do sistema solar. Bom, aqui eu coloquei a representação também para vocês, ilustrando isso que eu falei. Então, através da nebulosa, tá, que tínhamos anteriormente a formação do sistema, ela foi se juntando no centro através da força gravitacional, reunindo as partículas no centro, tá? E aí, as partículas que sobraram ficaram em órbita, se reunindo, formando planetas, tá? E ao centro, com uma grande força gravitacional e uma grande quantidade de energia, então, formando a nossa estrela, o Sol. Bom, continuando. O Sol, então, falando um pouquinho sobre ele. Eu falei que a maior parte, né, da partícula material, né, da matéria, ela foi reunida no centro, então, desse sistema. Realmente, olha como é a maior parte. Cerca de 99,9. Alguns materiais trazem como 99,8, né, ou 99,9, mas é muita coisa, né? Então, quase que a maior parte da matéria, né, ela está reunida formando quem? O Sol. Então, o Sol representa 99,9% da massa de todo o sistema solar. E o restante, esse 0,1% ou 0,2%, dependendo do material didático que traz essas informações, representa o quê? Representando o resto. Então, todos os outros planetas, asteroides, os satélites naturais dos planetas, se a gente juntar tudo isso, ele representa 0,1% da massa do sistema solar. Os outros 99,9% é do Sol, tá? Olha como o Sol tem uma massa muitas e muitas vezes maior do que o restante dos planetas, tá? Do nosso sistema. Bom, vamos lá, continuando. O Sol, então, tá? Ele tem uma composição de mais ou menos 74% de hidrogênio, tá? A grande parte de hidrogênio, e 24% de hélio. Ah, mas faltou um pouquinho, né? De 74 mais 24, né? Dá 98, sobrou 2% aí. Esses 2% aproximado restante aí é representado por oxigênio, carbono, ferro, tá? Na constituição aí do Sol, tá? Então, a maior parte hidrogênio, em segundo o hélio. Toda a energia que o Sol produz, ele vem através da energia da fusão de partículas de gás hidrogênio lá dentro. Então, com o passar do tempo, o Sol ele vai consumindo o hidrogênio e vai fazendo uma fusão nuclear, produzindo átomos de hélio, tá? Então, é de se esperar que com o passar do tempo,
a quantidade de hidrogênio vai diminuindo e a porcentagem de hélio vai aumentando. Tudo bem? Bom, a energia produzida pelo Sol, então, né, ele gera um calor, cerca de aproximadamente, aí, uns cálculos aproximados de 15 milhões de Kelvin, tá? Então, é uma temperatura muito, muito alta, tá? E tudo isso, né, esse calor gerado, repetindo, ele vem através da fusão nuclear, tá? Então, a fusão de núcleos de hidrogênio produzindo átomos de hélio, tudo bem? Bom, só uma estimativa, ó, a cada segundo o Sol então ele vai fundir 600 milhões de toneladas de hidrogênio, tá? Então ele consome aí aproximadamente em um segundo 600 milhões de toneladas de hidrogênio, produzindo então o quê? Produzindo hélio. Quando eu junto dois hidrogênios aí e faço a fusão nuclear, a fusão dos núcleos, né, desses dois átomos de hidrogênio, eu produzo um átomo de hélio. Então, é o que eu falei para vocês. O hidrogênio serve como um combustível que ele vai consumindo, né, para produzir o hélio e liberando então a energia a partir desse processo. Coloquei aqui para vocês, né, uma figura representando mais ou menos a estrutura do Sol, tá? Então, o Sol, a nossa estrela aqui, ó, ela possui um núcleo, tá? Esse núcleo aqui é a região mais quente, né? É uma região que apresenta uma temperatura elevadíssima, né? Uma quantidade de energia muito grande. Ali estariam sendo feita a fusão, então, desses átomos de hidrogênio, tá? A outra camada, que seria a zona radioativa aqui presente, né? A zona radioativa que estaria aqui, ó, nessa parte depois do núcleo, ela ainda é uma região muito energética, é uma região que possui uma liberação de energia muito grande, tá? Assim como também a zona radioativa que está por fora, né, dessa região, perdão, a região da zona conectiva, né, que está por fora dessa região radioativa, tá? Essas regiões aí são regiões de brilho muito intenso. Comparado com as regiões de fora, né, como a região da fotosfera, da cronosfera e da coroa, elas são regiões menos energéticas. Portanto, tem uma densidade menor e uma quantidade de energia menor que a zona radioativa e convectiva. É por isso que essas regiões da fotosfera, cronosfera e coroa, elas não são muito perceptíveis quando a gente olha para o Sol. Aquele brilho do Sol é dessa zona radioativa e conectiva, tá? Nós só conseguimos observar a olho nu essas outras regiões mais externas quando ocorre um eclipse solar, né? Sendo que a Lua ela vai cobrir essa parte central aqui, né, das zonas radioativa, conectiva e núcleo, e somente aquela coroa fininha, né, mostrando a iluminação, que vai mostrar, né, a coroa, a cronosfera e a fotosfera, tá? Então, na maior parte do tempo, a gente não enxerga essas camadas mais externas porque essa parte de zona radioativa e convectiva, elas são muito mais intensa esse brilho. Tudo bem? Continuando. Bom, em relação agora aos planetas, tá? Então falamos da estrela do nosso sistema, agora vamos falar um pouquinho dos planetas. Como eu adiantei para vocês e também está ilustrado aqui na figura, nós temos os 4 planetas internos, também chamados de planetas rochosos ou então também de telúricos, tá? E nós temos os 4 outros planetas externos, também chamados de jovianos ou então gasosos. Pela própria palavra rochoso e gasoso, já dá para ter uma noção da diferença entre eles. Os planetas internos ou rochosos, tá? Eles são literalmente rochosos, eles são sólidos. E os planetas gasosos, né, os mais externos, eles são constituídos na sua maior parte por gases. Embora acredita-se que no núcleo de cada um desses planetas, o núcleo seja sólido, tá? Bom, começando aqui, ó, os 4 planetas internos seriam quem? Seriam Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. E os 4 externos e gasosos, né? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Certo? Esses são aqui os planetas que constituem o nosso sistema solar. Continuando. Falando um pouquinho agora sobre
cada um desses planetas. Algumas características gerais aí, tá? Bom, o Mercúrio, começando, o primeiro é o mais próximo do Sistema Solar. Então é esse que está mais próximo do Sol aqui, a órbita dele é a primeira dos 8 planetas que temos aí. O tempo de rotação desse planeta, né, então o tempo que ele gira em torno do seu próprio eixo, ele demora o equivalente a 58 dias terrestres. Então ele gira bem devagarzinho, né? Um dia lá em Mercúrio, né, seria o equivalente a 58 dias terrestres. É isso que eu quero dizer com esse dado aqui. Só que o movimento de translação dele, que para nós aqui na Terra demora 365 dias, ou seja, um ano, o movimento então de translação demora somente 88 dias. Tá? Então o ano deles é mais curto. Se a gente pegar para reparar aqui, ó, o tempo de 2 dias lá em Mercúrio já daria mais do que um ano, tá? Então é maior do que o período de translação aqui, ó, né? Um ano de Mercúrio, estou falando, certo? Bom, ele é pequenininho, ó. Ele representa aproximadamente, né, ele é mais ou menos aproximadamente, né, 40% maior do que a Lua. Então ele é um pouco maior do que a Lua, tá? Então, comparando com o planeta Terra, ele é bem pequeno. Comparando com o Sol, então, é menor ainda, né? Ele é um dos planetas que não possui satélite, tá? Um dos 2 que não possuem satélites. Então não vai ter nenhuma lua em torno dele. A temperatura dele, tá? Então, como ele está próximo do Sol, é de se esperar que ele seja um planeta bem quente. Então, chega a temperatura ali, ó, em torno de 400 graus Celsius, certo? Só que no período noturno, né, no período então, que estaria oposto em relação ao Sol, essa amplitude, né, de variação térmica é muito grande e ela chega a ter menos 180 graus Celsius. Tá? Então, olha a variação térmica existente nesse planeta aqui, tá, em Mercúrio. Isso por quê? Porque Mercúrio ele não tem uma atmosfera, então ele não consegue segurar o calor. Então, onde está voltado para o Sol, está muito quente. E na parte que está contra o Sol, né, na sombra ali então, ele vai estar muito frio porque não tem atmosfera para segurar esse calor aí, certo? Por isso que tem esse contraste aí. Bom, continuando. Depois de Mercúrio, passamos para Vênus, o segundo planeta do Sistema Solar. Vênus ele tem uma rotação de 243 dias terrestres. Então, um dia em Vênus demoraria 243 dias aqui para nós, da Terra. Olha como ele gira bem devagar, né? E outra curiosidade, olha só. O período de um ano em Vênus, ele equivale a 224 dias terrestres. Compara o valor, então, de translação com o valor de rotação. Olha como o período de rotação ele é maior do que o período de translação. Significa que ele demora mais para girar em torno do seu próprio eixo do que em torno do Sol. Isso faz com que, se a gente estivesse lá em Vênus, por exemplo, o ano passaria mais rápido do que um dia. Olha que curioso, né? Uma outra curiosidade de Vênus é que ele também é um dos 2 que faz a rotação retrógrada, ou seja, é contrária à órbita dos demais planetas. Enquanto que 6 planetas do Sistema Solar giram para um lado, Vênus e um outro planeta que eu já vou falar, tá? Ele vai girar para o sentido contrário, tá? Então ele vai na contramão dos outros planetas. Ele também é o outro planeta que eu falei para vocês que não possui satélite, tá? Então, Mercúrio e Vênus não possuem satélites, tá? Não tem Lua. A atmosfera dele é 92 vezes mais intensa do que a terrestre, tá? Então, a atmosfera dele é mais concentrada de gases, tá? O que torna, né, a pressão atmosférica bem maior. E a atmosfera deles é a maior parte constituída por gás carbônico, CO2. E hoje em dia a gente sempre fala em CO2 nos referindo ao efeito estufa, né? E fala assim, nós precisamos então diminuir a quantidade de gás carbônico que está emitindo na atmosfera para, né, evitar o efeito estufa, para evitar o aquecimento global.
Então, quanto maior a quantidade de gás carbônico presente na atmosfera, mais acentuado seria esse efeito estufa e maior o aquecimento, né, do planeta. Consequentemente, se a quantidade de CO2 presente em Vênus é muito maior do que na Terra, é de se esperar que o efeito estufa em Vênus também seja um efeito de intensidade muito maior, fazendo com que, embora ele seja o segundo planeta, né, na proximidade do Sol, ele é o primeiro em temperaturas, ou seja, ele é mais quente do que Mercúrio, que está mais próximo do Sol, tá? Justamente por conta do efeito estufa existente então na atmosfera de Vênus, a essa grande concentração de gás carbônico que tem lá. Ok? Continuando, vamos para o terceiro. Esse nós conhecemos bem, né? Planeta Terra. Planeta Terra, que é constituído na sua superfície, né? Notem que eu estou falando, na sua superfície, ela é recoberta na sua maior parte por água. Tá? Muita gente fala assim, a maior parte do planeta é constituído de água. Mentira, tá? A maior parte do planeta ela é constituída de rocha mesmo. Só que na superfície do planeta ela está recoberta por água, tá? Mas não quer dizer que a maior parte do planeta seja de água. Então, 71% da superfície coberto por água, né, em estado líquido. Nós temos água em estado sólido e também em geleira, essas coisas, né? Mas a maior parte está em líquido, né, na forma de oceano. É o único dos planetas até então que nós temos registro de vida, tá? Ainda não se tem registro de vida em outros planetas. A nossa atmosfera, então, a maior parte é constituída de 78% de nitrogênio, né? E cerca de 21% de oxigênio, certo? O núcleo do nosso planeta, tá? É um núcleo metálico, tá? Então esse núcleo metálico também garante para nós um campo magnético, tá? Que é importantíssimo esse campo magnético, né? Ele evita, por exemplo, o excesso de radiação, né, que vem do Sol, ele nos protege, tá? E também nós temos um satélite, tá? Então nós temos um satélite que é a nossa Lua, tá? O nome certo da Lua é Selene. Vamos lá, continuando. Não vou falar muito sobre o planeta Terra, porque, né, logo depois nós vamos ter uma aula específica sobre o planeta Terra. Indo para o quarto planeta, né, o último dos planetas rochosos. Estamos falando de Marte. Marte que agora tem sido notícia na TV, né, porque estamos aí com drones, com rovers, chegando então todo em Marte para se fazer a pesquisa, tá? O período de rotação, então o equivalente a um dia, né, seria aproximadamente de 24 horas, né, 24,6 horas. Então é aproximadamente, né, igual ao da Terra. Então demoraria cerca de 24 horas, um período de um dia, tá? Muda muito pouca coisa, né, em relação à Terra. Só que a translação, olha só, já vai para 687 dias. Olha como demora bem mais, né? A nossa translação seria de 365 dias. Lá em Marte seria de 687 dias. Olha a temperatura, como a temperatura também é bem alta em comparação com a da Terra, né? Ela varia de 140 graus até 20 graus Celsius. Se a gente fizer uma média, né, ela daria aproximadamente em torno dos seus 63 graus Celsius. Então, uma amplitude térmica bem considerável, né? Então, tem uma variação aí de temperatura muito alta, de 140 para 20 é bastante, tá? Lógico que não é igual a de Mercúrio, por exemplo, né? Mas comparado com a da Terra, varia bastante. A atmosfera também, né? Ela tem 95% de gás carbônico, tá? Então, a maior parte dos gases da atmosfera ela é constituída por gás carbônico. Sabe-se que existe água em Marte, tá? Só que essa água, ela provavelmente ela deve estar no subsolo, né, em forma de calotas polares, água congelada, tá? E Marte, ela possui duas luas, chamadas de Phobos e Deimos. Ok? Continuando. Só uma outra característica, né, perdão, que eu esqueci de comentar. Marte, ele tem essa coloração avermelhada aqui, ó, tá? Essa coloração avermelhada é devido a uma grande quantidade de ferro presente, né, no solo. Então, esse ferro
tá, é que dá essa coloração avermelhada desse jeito. Por isso que a gente sempre representa Marte como vermelhinho. Agora partindo para os planetas gasosos, tá? Os 4 externos então. O primeiro deles é Júpiter, tá? E é o maior deles. Características, ó, rotação, demora 10 horas. Olha como ele gira rápido aí então, né? Então um dia de Júpiter equivale a 10 horas aqui pra gente. Só que olha o tempo que demora o período de translação, o período que ele vai percorrer uma volta em torno do Sol. Demoraria 12 anos, tá? Então demora bastante para Júpiter percorrer uma órbita inteira em torno do Sol. 12 anos terrestres seria o tempo necessário, tá bom? Júpiter é o maior dos planetas, né? Constituído basicamente por gases, né? Que gases? Hidrogênio e hélio, tá? E o núcleo, né, é um núcleo rochoso formado por ferro e níquel. Tudo bem? Só que o núcleo dele é bem pequeno em comparação, né, a toda a parte gasosa. À medida que a gente vai entrando dentro, né, de Júpiter ali, né, passando pelas camadas gasosas, né, a pressão e a força gravitacional começa a aumentar muito, tá? O que faz com que esse núcleo seja rochoso. Possui um sistema de anéis, tá? Então aqui na foto, ó, dá até para foto não, né? Na figura dá até para ver que tem um pequeno anel aqui, ó, em volta, né, de Júpiter, tá? Ele é discreto, ainda mais que o planeta é grande, né? Então parece dar a impressão de que esse anel em torno de Júpiter é menor ainda, tá? Esses anéis aqui em torno, né, estão presentes alguns asteroides, tá? Tem presente também as luas dele aqui, certo? Bom, esse planeta ele tem aproximadamente, ó, 79 luas até agora que foram descritas. Olha a quantidade de lua. Já vou falar o porquê de tanta lua aí que possui Júpiter, tá? E essas manchas que aparecem aqui quando a gente representa são manchas de tempestades e de auroras boreais, né? Auroras, né? Aurora boreal. Mas são devido à movimentação de gases, né, e do campo magnético que eles possuem ali, certo? Continuando, depois de Júpiter, o segundo planeta gasoso que nós temos aí, tá? Ou então o sexto, se for contar desde o início. Saturno, ele possui uma rotação de aproximadamente 10 horas, tá? Então é mais ou menos o equivalente a de Júpiter, tá? Então um dia demoraria 10 horas ali. E o período de translação, né, então um ano de Júpiter, ó, ele demora 29 anos. Tá? Então ele é mais lento ainda do que Júpiter, mesmo porque também a órbita dele, né, é maior. Então a distância que ele tem que percorrer é maior ainda. Bom, assim como Júpiter, né, Saturno, ele também vai ter um anel, né, vários anéis em volta dele. Só que os anéis de Saturno são bem mais perceptíveis, tá? Então ele tem anéis bem mais espessos, com muitos asteroides em torno ali, né, partículas, gases, tá? Tudo girando em torno de Júpiter. Ele também possui um núcleo, né, sólido, formado por ferro e níquel. Estima-se que, né, em Saturno também possa existir água, tá? E é o planeta contém o que? 82 satélites conhecidos. Olha a quantidade também de anéis conhecidos aí em Saturno, tá? Por isso que ele tem uns anéis aqui, né, bem espessos, certo? Continuando, vamos aí para os dois últimos, né? Urano, olha só, 18 horas é o período de rotação dele, tá? Então é menos do que o nosso aqui. Só que olha a quantidade, né, de tempo que demoraria, ó. 84 anos para se fazer uma volta em torno do Sol. Então, um ano de Urano equivale a 84 anos terrestres. A atmosfera dele, composta na maior parte de hidrogênio, tá? Temperaturas super baixas ali. E Urano, assim como Júpiter, ele faz, né, o movimento de translação, ele faz no sentido retrógrado também. Então, ó, assim como Vênus, a rotação também é retrógrada, tá? Então, 6 planetas do Sistema Solar fazem movimento de um lado e 2 fazem movimento contrário, tá?
Então seria Urano e Vênus. Uma outra característica é que o eixo de inclinação desse planeta é de 98 graus, tá? Olha só. O do nosso planeta, o planeta Terra, né, ele está inclinado a 23 graus, que tem aquela inclinação, né, que a gente conhece, que ele está meio inclinadinho. Só que o Urano, ó, ele está praticamente deitado, o eixo dele estaria aqui, ó, tá? Então ele gira deitado aqui. Isso faz uma outra peculiaridade. Olha só, se ele tiver desse jeito aqui, então toda essa face daqui, ó, estaria voltado para o Sol. E essa outra face aqui, ó, ela estaria contrária ao Sol. Então, aqui no hemisfério, vamos supor que aqui seria o hemisfério norte, aqui seria o hemisfério sul. Aqui nesse hemisfério norte, né, ele tem a metade do tempo de um ano vai ser dia. E nessa outra parte aqui, ó, metade do tempo de um ano de Urano vai ser noite. Só que quantos anos eu disse que equivale um ano de Urano? 84 anos terrestres. Significa que o período de dia, né, que corresponderia à parte do dia aqui, ó, do hemisfério norte, ela ia durar 42 anos terrestres. E essa outra parte aqui, ó, que seria a noite, ia durar 42 anos de noite. Certo? Quando esse planeta girasse e fosse para o outro lado, aí sim o outro lado ficaria iluminado, aí seria 42 anos de dia nessa parte e 42 anos de noite nessa outra parte. Então, os períodos de claridade e escuridão ficaria de 42 anos em 42 anos. Olha só como que é, né? Urano ele tem aproximadamente 27 luas, tá? E também possui um anel, né, em volta deles, e apesar de ser bem discreto, né, esses anéis aí. E vamos para o último planeta do Sistema Solar. Estamos falando de Netuno, com uma rotação de aproximadamente 16 horas e um período de translação de 164 anos terrestres, tá? Isso que você vai vendo que vai aumentando, por quê? Porque os planetas vão ficando cada vez mais longe e o percurso que eles têm que fazer em torno do Sol, né, a órbita, começa a aumentar também, né? Por isso que eles vão indo mais lento. Bom, e Netuno possui aproximadamente 14 luas que são descritas, certo? E também possui um anel aqui, ó, né, anéis em volta desse planeta. Certo, minha gente? Essas são mais ou menos as características básicas aí dos 8 planetas que constituem esse sistema solar. Falando agora rapidamente sobre planeta anão, tá? Então eu falei para vocês lá no começo da aula que até 2006 Plutão era considerado um planeta, tá? Era o último planeta do sistema solar. A partir dessa data, a União Astronômica Internacional, abreviado pelas siglas UAI, aqui ó, UAI, eles rebaixaram Plutão para a categoria de planeta anão. Portanto, atualmente nós temos 8 planetas, né? E nós temos o Plutão como sendo um dos planetas anões que temos no nosso sistema, tá? Mas o que faz com que esse planeta seja considerado um planeta anão? Na verdade, eu coloquei aqui para vocês o que faz com que um planeta seja considerado um planeta. Então, para a gente considerar um planeta, ele tem que ter uma órbita ao redor do Sol, tá? Então ele precisa girar, um movimento de translação ao redor do Sol. Ele precisa ter uma forma esférica, tá? Ou aproximadamente esférica. Falo aproximadamente porque tem gente que fala, a Terra não é perfeitamente redonda, né? Ela é achatada nos polos. Por isso que a gente coloca aqui, então, aproximadamente esférica, tá? Só que o que fez realmente Plutão ser rebaixado é que ele tem que ser, ó, ser o maior astro em sua órbita e, de preferência, essa órbita ser exclusiva. Então, ele não pode compartilhar a órbita dele com outros, tá? Isso fez com que Plutão fosse rebaixado para a categoria de planeta anão, porque na mesma órbita que Plutão realiza, né, no movimento em torno do Sol, outros planetas anões ou asteroides compartilham essa mesma rota, tá? Então, por isso que ele foi rebaixado para a categoria.
Outros planetas aqui, ó, coloquei para vocês outros planetas anões, como Ceres, por exemplo, tá? Ceres, ele estaria numa órbita aqui, ó, entre Marte e Júpiter, juntamente com outros asteroides, no que a gente chama de cinturão principal de asteroides. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E esses outros que estão aqui, ó, Plutão, Haumea, Makemake e Eris, eles estão no cinturão de Kuiper, tá? Cinturão de asteroides de Kuiper, que está aqui depois de Netuno, certo? Então, por eles compartilharem essa rota, e Ceres por compartilhar também com asteroides essas rotas aqui, eles são considerados planetas anões. E para finalizar essa aula, vamos falar rapidinho sobre o cinturão de asteroides então. O que seria esse cinturão de asteroides? São formados por asteroides, né? Então é uma rota que é percorrida por muitos asteroides. Bilhões de asteroides que ficam girando. E esses asteroides têm uma órbita específica, né? Então eles seguem esse caminho aqui, ó, em torno do Sol, tá? Então eles precisam ser corpos celestes que ficam girando em uma órbita em torno de um corpo celeste com massa muito maior que a dele, que faz, né, ele manter essa rota, essa trajetória aí. Aqui nós temos, no nosso sistema solar, nós temos basicamente dois cinturões, que é o cinturão principal de asteroides, esse que eu marquei aqui para vocês, ó, que fica entre Marte e Júpiter, tá? E nós temos um segundo cinturão de asteroides, que é o mais externo, que está depois de Netuno. Aqui está Netuno e ele fica então por fora, tá? É aqui que encontra-se Plutão, ó. Fica nesse cinturão de Kuiper, certo? Então, ó, só para grifar aqui para vocês, temos o cinturão principal de asteroides, a órbita dele é entre Marte e Júpiter, e temos o cinturão de Kuiper, que a órbita dele é depois de Netuno, certo? Algumas outras características aqui, antes da gente finalizar a aula, tá? Esses asteroides, eles são diferentes de planetas, né? A gente fala assim, o asteroide pode ser um planeta? Não. Primeiro que o asteroide, né, ele não precisa ter obrigatoriamente um formato esférico. Ele pode ter um formato irregular. E a órbita que eles compartilham não tem que ser única. A órbita deles são compartilhadas por outros asteroides, até por planetas anões, tá? Então os asteroides não têm órbita exclusiva. Uma possível explicação, né, para a formação de asteroides são o choque entre corpos celestes. Quando um corpo celeste grande bateu no outro, ele fragmentou e esses fragmentos viraram esses asteroides que ficaram circulando então em torno do Sol, tá? E uma outra explicação também, né, para a formação de asteroides são através da fusão, né, de sobras, né, que sobrou do sistema solar. Então foi sobrando partículas, né, na formação do sistema solar e essas partículas eram pequenas e não deu tempo ainda de se formar um corpo celeste grande como um planeta, né? Então eles são sobras, né, coisas que foram sobrando por aí que ficou ali vagando e girando em torno do Sol, tá? Então ou ele veio através da fragmentação de um corpo celeste maior que bateu e quebrou, ou então foi o que sobrou, né, da formação do sistema. Esses asteroides, eles ficam girando em órbita, tá? Só que pode ser que alguns desses asteroides, eles se soltem, né, desse cinturão. E é isso que acontece. Por quê? Porque o próximo, aqui, ó, se a gente considerar Marte, olha o tamanhozinho de Marte perto do tamanho de Júpiter, tá? Isso significa que a força gravitacional ela depende da massa do corpo que está. Como Júpiter tem uma massa muito maior, então a força gravitacional que Júpiter exerce puxando para o centro dele é muito maior. Isso faz com que alguns asteroides presentes no cinturão principal aqui, ó, eles possam se soltar daqui e ir em direção a Júpiter. Quando ele chega em direção a Júpiter, ele cai na força gravitacional do planeta e ele começa a girar em torno dele. Então, se a gente pegar para ver a quantidade de satélites presentes em Júpiter, né, que foi para você que tem aproximadamente 79 já descritos, uma boa parte deles, eles vieram através desse cinturão principal de asteroides, que se desprenderam daqui, caíram na força gravitacional de Júpiter e ficaram girando em torno dele. Então, eles acabaram virando luas aí de Júpiter, tá?
eles vieram através de asteroides que se soltaram do cinturão principal aqui. Essa seria uma possível explicação, né, pela essa quantidade grande de luas presentes aí em Júpiter. Galera, chegamos ao fim dessa aula. Espero que vocês tenham entendido, né? Essa é uma aula que apresenta algumas características só para a gente, né, conhecer um pouco melhor os planetas que formam o nosso sistema. Galerinha, espero que tenham entendido. Forte abraço para todos e espero vocês na próxima aula que falaremos sobre o planeta Terra. Até mais!